Em primeiro lugar, eu gostaria de, em nome do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, de seu presidente, Sérgio Bútica, das trabalhadoras e trabalhadores metalúrgicos, registrar aqui a honra que é termos um estadista da sua estatura aqui em nossa live SMC. Vossa Excelência é um trabalhador metalúrgico de origem, foi constituinte, preside a Comissão dos Direitos Humanos, que é relativizado diariamente por este governo federal. A nossa liberdade, as instituições e a democracia sofrem ataques diariamente. A minha pergunta é sobre a nossa jovem democracia, que tem um pouco mais de 30 anos. Senador, ela está consolidada, tem maturidade o suficiente para enfrentar essa crise sem precedentes que enfrentamos no momento? Meus amigos e minhas amigas, vocês querem saber que, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e que fui constituinte, estou no terceiro mandato como senador e 4 de deputado, vai dar 40 anos. Se eu entendo que a democracia está sólida e o Estado de Direito também. Eu digo sempre que defender a democracia e direitos humanos, liberdade, combater todo tipo de preconceito e racismo é uma obrigação de todos nós. Não há democracia sem direitos humanos. Não há Estado de Direito funcionando adequadamente com racismo e exclusão da nossa gente. Nós somos um dos países do mundo que tem a maior concentração de renda, né? Só perdemos para o Dakar. É triste dizer que 10% da população detém praticamente tudo que há no país. Os outros 90% têm que disputar o resto. Mas eu acho que a democracia está consolidada, viu? A democracia está consolidada. Os constituintes fizeram um belíssimo trabalho. Foi a Constituição Cidadã. Dizem que o PT não teria assinado. Mentira. O PT, está lá, eu tenho escrito, eu tenho uma foto, inclusive, com meu filho Jean, no momento que eu estou assinando, né? Claro, hoje ele já está com 50 anos. É onde eu estou assinando a Constituinte. Foi uma Constituição avançada para a época. Os direitos humanos, houve uma campanha para desmoralizar os direitos humanos, totalmente equivocada. Felizmente saiu de linha. E, claro, temos um governo agora truculento, um governo que prega o ódio em vez de pregar o amor, onde incentiva movimentos contra o Congresso, contra o Supremo, eu diria contra o próprio Executivo. Ele está no poder e não consegue nem unir os seus. Tanto que já demitiu só ministros na área da saúde, já é o terceiro. Como esse é provisório, vamos ter no mínimo 3 ministros na área da saúde em plena pandemia desse governo. É um governo que prega o ódio. Mas a democracia, a liberdade, a justiça, os direitos humanos vão prevalecer. Esse governo passará. Mas os direitos humanos, a democracia, eu diria que são eternos. Ninguém inventou no mundo uma proposta melhor que a democracia. Pegando a referência, digamos, pós-Cristo. De lá para cá, a referência maior, nossa, que é Cristo, que é Jesus, ninguém inventou no mundo um sistema mais bonito, mais humano, mais libertador com a democracia. Por isso que eu digo, com a democracia tudo, sem a democracia é o nada. Senador, a pandemia global do Covid-19 encontra no Brasil um ambiente propício para a sua proliferação. A desigualdade, o desgoverno, o subdimensionamento dos dados, sistema público de saúde precário, a corrupção sistêmica e um Congresso Nacional majoritariamente conservador. Os governos estadual e municipal, atuando em conjunto com o MPT e com senadores e deputados alinhados, assim como o senhor, serão suficientes para conter a crise sanitária do Brasil? Meus amigos, vocês me perguntam também
como eu vejo a pandemia global do Covid-19 em um Brasil onde há uma desigualdade enorme. Como eu digo sempre, infelizmente, somos o país da maior concentração de renda do mundo, né? Um sistema público de saúde precário, uma denúncia de corrupção em plena Covid, em plena pandemia, vocês têm razão, né? E temos uma sociedade conservadora e as preocupações são enormes, né? Tanto nos estados e municípios, e em conjunto, inclusive, com o Ministério Público do Trabalho, vocês, do movimento sindical, perguntam se dá para a gente combater tudo isso. Olha, a pandemia é, de fato, grave. O Brasil está sendo referência negativa em todo o mundo, como um país que poderá ser, infelizmente, que vai ter a população mais contaminada proporcionalmente e que teve o maior número de mortes. Há uma desorganização no governo. O governo fala de um jeito, os próprios ministros que estavam lá falavam de outro jeito, da saúde, né? O Nelson e o Mandetta, e todas as organizações mundiais do campo da saúde recomendam fique em casa, e eu aqui avanço nesse conceito e digo em casa dentro do possível. Porque se o Estado não fazer a sua parte, como estão fazendo os outros países, só como exemplo, os Estados Unidos é 7 trilhões de dólares, que seria no Brasil correspondente a 7 vezes 5, 35, a 35 trilhões de reais. Claro que o Brasil não vai investir isso. Mas vai ter que investir, não tem como. Vai ter que investir no mínimo 10, 12 trilhões de reais. Claro, não num só momento, mas vai ter que investir. Só para os bancos eles deram no primeiro momento. E não é que eu acho que não tem que ter banqueiro, não. Tem que ter, tem. Toda a estrutura do mundo tem. Foi 1 trilhão e 200. Mas, enfim, de tudo aquilo que tinha que chegar na ponta, o Congresso aprovou. Tem que ser dito isso, viu? O Congresso tem aprovado tudo. Tudo que a sociedade demanda nesse momento tão frágil da nossa sociedade, em que o inimigo invisível está aí matando, né? Há quem diga que podemos chegar, tomara que não, né? Mas os especialistas, alguns falam que vamos ultrapassar a barreira dos 50 mil, vamos ultrapassar ligeirinho, e podemos chegar a 1 milhão de contaminados ou mais. Vejam bem, é nesse cenário que nós estamos vivendo. Por que é um clima favorável ao vírus? Fome, miséria, esse auxílio de 600 a 1.200 reais teria que chegar no mínimo a 100 milhões de brasileiros. 100 milhões, que não tem como se manter, tem que chegar. E é importante dizer que o governo mandou 200 reais. A ajuda seria 200 reais. E o Congresso levou para 600 e até 1.200. Naqueles casos, por exemplo, que a mulher é chefe de família, porque o homem acaba indo embora e deixa a mulher com os filhos. E ela segura mesmo. Meu abraço que carinhoso às mulheres foi uma vitória das mulheres. E as deputadas, senadores trabalharam muito nesse sentido. Nós nos somamos. Nós temos que dizer que a vitória foi elas que capitanearam para chegar aos 1.200. Mas dentro desse quadro de enormes preocupações, subnotificações, veja o caso, diziam que não ia chegar no Rio Grande do Sul, mas todos os especialistas, nós falávamos de país, alerta, você que veio, porque eu fui supervisor de segurança, né, acidente de trabalho, e a palavra é prevenção, temos que ir no Rio Grande do Sul se preparar, que vai chegar lá. E de fato chegou. Espero que a gente consiga passar e sair bem, né, desta situação. Mas o que seria importante na minha visão? Nós temos um governo central, seria aqui o presidente da República, articulado com os governadores, numa pirâmide, presidência da República, governadores e prefeitos. Podíamos ter comandos municipais, comitês municipais, regionais, estadual e o nacional, para trabalharmos em conjunto. E à medida que o Congresso fosse votando e aprovando estrutura financeira para combater lá na ponte, essa cadeia de transmissão seria acionada mais do que nunca.
desde dados, números. Para dar o auxílio de emergência é uma burocracia enorme. 55, 60 milhões de pessoas já receberam. Mas tem no mínimo 40 milhões na fila. Um dos projetos que estende para atingir todo esse universo, ele vetou. Eu espero que o Congresso derrube esse veto. E derrube rapidamente, que é casualmente o veto número 13. Também tem aquele das pequenas empresas, que ele vetou aquele prazo que passaria a pagar o empréstimo depois de 8 meses. Porque não tem como a pequena empresa, ela recebeu o empréstimo, paga a folha de pagamento, paga os seus fornecedores, e como é que no outro mês já vai começar a pagar o empréstimo? Então nós dávamos uma suspensão de pagamento por 8 meses, ele vetou, que eu espero que esse veto também seja derrubado. O Congresso brasileiro, ele representa, infelizmente, os setores conservadores da sociedade, mas vocês sabem que eu sempre fiz críticas duras e fui muito rebelde durante toda a história que estou aqui. Mas é inegável que a sensibilidade do vírus tocou o parlamento. E como nós não temos um comando central que devia ser o Palácio do Planalto, ou a Presidente da República, o Congresso está fazendo a sua parte, viu? Aprovamos praticamente tudo que lá foi solicitado. E por unanimidade. Inclusive a 936, eu desde o momento articulado com as centrais, com as confederações, porque eles é que trouxeram a demanda que nós tínhamos que derrubar o artigo 32. Foi uma peleia. Primeiro derrubamos lá no 905, apoiado por todo o movimento sindical brasileiro, liderado, tem que ser dito, pelas centrais, né? Mas da área pública, da área privada, as entidades, as associações, todo mundo junto. Conseguimos fazer com que caducasse a 905. Eles vieram com a 936, onde a maior gravidade ali é o artigo 32. Nós conseguimos impugnar no plenário, né? A maioria dos partidos somaram com a gente, a maioria somaram, e nós conseguimos impugnar, ali que ia ter um enorme prejuízo, principalmente para o trabalhador. Nas receitas a receber, nas ações na justiça na hora do pagamento, não ia mais voltar, não ia ser como é desde o momento que você entra com a ação até o pagamento. Ia ser só a partir da decisão que o ciclano Beltrano é culpado e você ia receber só dali para frente. Seria um incentivo a que ninguém mais pagasse o direito do trabalhador, vai procurar o direito na justiça, porque ele ficaria com o dinheiro aplicado e ia pagar dali 10, 15 anos sem nenhum tipo de correção. Essa era a ideia principal que estava na MP. Estou dando um exemplo só. O jornada aumentava, mexia até no auxílio alimentação, mexia na previdência, mexia na fiscalização, mas felizmente com a orientação muito bem dada, porque foi importante nós conversar com a base do movimento sindical e social, nós conseguimos retirar todo o artigo 32. Foi importante isso, né? Por isso que eu acredito que, apesar da dificuldade no campo político, o Congresso, acredito, não afirmo, o Congresso está fazendo a sua parte. E já acertamos lá que não entra jabuti. Nada estranho ao tema vinculado à questão da pandemia. Consequentemente, eu espero, se tudo for cumprido, a 927, que é outra bomba para retirar direito dos trabalhadores, não seja votada nos moldes que eles querem, mas sim retirando todos os jabutis. Quanto à crise sanitária, ela é real, ela existe no Brasil e no mundo. Agora, nós temos que dar graças a Deus que nós não permitimos que eles aprovassem, por exemplo, na reforma da Previdência, a capitalização. Isso com muita força da sociedade organizada, né? E de grande parte do parlamento, grande parte, que só precisa a maioria para rejeitar. Nós conseguimos rejeitar a capitalização para que cada um continue tendo a sua previdência pública. Pode ver, tem crise, mas ninguém fala que vai ter algum problema de pagamento do BPC, dos planos, da questão da previdência e dos outros ali, que é a nossa Seguridade Social. A Seguridade Social está tranquila, porque tem recursos, tem fundos, como eu sempre disse que a Previdência tinha e continua tendo. Seguridade Social é saúde, assistência e previdência. Além disso, que bom que eles não conseguiram privatizar o SUS, né? Porque eles queriam privatizar tudo.
e começaram a desestruturar. Mas, felizmente, nós mantivemos. Houve um movimento grande no Brasil todo, né, da sociedade civil organizada, de todos os setores, e o nosso SUS está aí salvando milhões e milhões de pessoas. Quero também cumprimentar a nossa juventude, né, toda ela, não só aquela que está só estudando, como aquela que estuda e trabalha, ou, enfim, toda a juventude. Foi importante os movimentos da juventude no momento que eles quiseram ferir de morte a educação, retirando verbas da educação. Foi aquele movimento de milhares e milhares das ruas, ou para dizer milhões até, né, que garantiu que as verbas da educação voltassem em grande parte. Eu diria que nesse momento, apesar de tudo, nós estamos resistindo bem e vamos continuar apostando que essa pandemia vai passar e nós haveremos de mudar para melhor a vida de toda a nossa gente e todos aqueles que sempre foram, de uma forma ou de outra, chamados a pagar a conta, discriminados, que são os mais pobres. Eu estou muito esperançoso, inclusive, com o movimento da juventude negra. Mas não é só falar da juventude negra, onde negros e brancos, jovens, estão dando uma lição ao mundo, fazendo uma campanha mundial, global, internacional, com a frase vidas negras importam. Vidas negras importam, e claro que a gente se soma com essa juventude de brancos e negros nessa caminhada que é combater a violência, querendo a paz, o amor, a liberdade, a justiça e a democracia. Que a gente consiga salvar a vida de todos. Infelizmente, alguns já morreram e alguns ainda vão morrer. Mas temos que ter esperança, né? Eu sempre digo, esperançar é preciso. Na esteira da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, a taxa de desemprego deve chegar a 14,2% ao final de 2020, em torno de 12,8 milhões de desempregados. 10 milhões de trabalhadores já tiveram o contrato suspenso ou o salário reduzido na pandemia. É 1/3 do contingente com carteira assinada. O senhor apresentou emendas à medida provisória 936, que foi votada na última terça-feira, para tentar atenuar esses impactos negativos. E claro que nós sabemos que, assim como lá na Câmara Federal, o deputado Orlando Silva também lutou bravamente, mas nós sabemos que existe uma grande força contrária, reacionária, no Congresso Nacional Brasileiro. Quais perspectivas o senhor vislumbra para os trabalhadores e para a economia brasileira pós-pandemia? Vocês perguntam corretamente que há uma projeção que poderíamos chegar a 20 milhões de empregados nesses tempos. Vocês falam que milhões de trabalhadores já tiveram o contrato suspenso e que a pandemia já reduziu 1/3 do contingente com carteira assinada. Eu complemento dizendo que em torno de 700 mil micro e pequenas fecharam as portas. Por isso que nós temos um debate duro aqui no Congresso. Felizmente, nós conseguimos aprovar a 936, mas tirando de lá o jabuti. Eu explicava num outro momento, eu repito aqui, nós fomos vitoriosos, articulados com a sociedade e com o movimento sindical, repito, liderado pelas centrais, nós derrotamos o artigo 32 da 936. Ali estava o maior impacto de prejuízo para todos os trabalhadores do campo e da cidade. Desde o depósito recursal, o cálculo do benefício, jornada, alimentação, foi importante. Por isso que eu, como já caminhei um pouco na resposta no outro momento para vocês, eu diria que a 936, como ficou, nós estamos pedindo que não haja veto, seja sancionada, fruto do trabalho na Câmara e também no Senado de todos nós, né? Na Câmara foi impugnado o pior e foi mantido aquelas cláusulas, aqueles artigos que, no nosso entendimento, eram salutares. Então, a 936 vem, inclusive pedimos para prorrogar, a pedido das centrais
do próprio movimento sindical. Então, a 936 está aprovada, ficou equilibrada, vai dar mais segurança para o trabalhador e para o próprio empregador, sem os prejuízos que deslumbrávamos por aquilo que eles tinham colocado. Agora, claro, nós temos que ter um olhar pós essa votação. Por exemplo, tem a 927 na Câmara, é um outro problema. Mas nós vamos trabalhar muito dizendo que o Senado vai lembrar os deputados, se eles colocarem Jabuti lá, o Senado não vai aceitar, porque já não aceitou. Isso é bom. A gente consegue, né? E, claro, no período pós-pandemia, nós temos que caminhar com uma nova visão de mundo, inclusive, que o mundo vai mudar. As tecnologias avançam e vão avançar muito mais. O teletrabalho vai se tornar uma realidade, né? Serão outros tempos, que tem muitas empresas que já aderiram de forma definitiva o teletrabalho. Isso é uma realidade. Outra questão, temos que pensar, como fez a França, de aprovar, por exemplo, o projeto de tributar as grandes fortunas, juros e dividendos. A França fez esse fundo, em tempo de crise ela usa o fundo de forma adequada e responsável. Aqui no Brasil, casualmente o projeto é de minha autoria, mas são 4, o meu de 2015, tem 2 de 2019 e um de 2020. Então é fundamental que a gente comece a pensar em pautar projetos como esse. E investir cada vez mais na educação, na saúde e na infraestrutura. O Estado é um indutor da economia, E voltar àquela política que, se o nosso povo trabalha, ele recebe. Se ele recebe, é consumidor em potencial. E aí a roda da economia gira. Então é preciso que o governo invista muito, outros países estão fazendo isso, eu diria no primeiro momento na infraestrutura, mas na tecnologia, fortalecendo a educação, o ensino técnico, que eu falo tanto pela importância que é o ensino técnico. Eu vim de lá, Vocês todos sabem que eu vendia frutas em Porto Alegre. Foi depois de um curso técnico que eu passei então a ser metalúrgico em Caxias, depois Porto Alegre, depois Canoas. E ali comecei a minha vida sindical e também política, e estou hoje no parlamento. Então eu acho que o país vai passar por tudo isso. Nós vamos avançar. E esse país que já passou por outras crises semelhantes a essa, mas essa é uma das piores, há também de se reerguer e tomara que daí olhando mais para o conjunto da população, Não permitindo que os setores mais vulneráveis venham de novo a pagar a conta. Eu me repito, aos setores vulneráveis que estão na informalidade e os assalariados. Temos que caminhar todos juntos e construir um Brasil para todos. E um governo que olhe para todos e não para somente o seu curral eleitoral.